Muito bem, nós estamos agora no encerramento do nosso Novembro Azul, que, como você sabe, é um mês que a gente foca no combate ao câncer de próstata. Então, nós falamos nos outros programas anteriores a respeito do câncer de próstata de maneira geral, com o Dr. Fernando. Depois falamos sobre o tratamento clínico do câncer de próstata com o Dr. José Maurício. E agora nós vamos falar, encerrando agora o Novembro Azul, nós vamos falar de uma maneira um pouco mais ampla da saúde do homem. Nós sim vamos solidificar um pouquinho o câncer de próstata para que as pessoas não esqueçam de fator de risco, sinais e sintomas, tratamento, mas nós vamos falar um pouquinho também a respeito de outros tumores. Ou seja, esse vai ser um programa voltado à saúde do homem. Então, vai ser um programa diferente dos outros agora que a gente acabou de fazer no novembro. E você está, então, em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. E hoje, quem está aqui comigo é o Dr. Eduardo Narvaez. O Eduardo é a primeira vez que vem, né, no programa, mas já é um parceiro de longa data, faz anos que a gente trabalha junto. Eduardo, você trabalha na clínica lá junto com o Fernando, na Urolaser, né? Exato. Então, queria te agradecer muito a disponibilidade. Estamos aqui gravando sempre, a gente traz médico, a gente grava fora de horário, então muito obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite, sempre bom trocar uma ideia com você, falar sobre os assuntos pertinentes e agora falar um pouquinho sobre saúde do homem, complementar o que foi dito aí durante o mês de novembro, que é tão importante assim para os homens em geral. Muito bem. Queria que você falasse para quem não te conhece aí a sua formação, mas eu queria que você falasse também do seu vínculo com a universidade aqui, com a UFR, né? Sim. Eu sou formado na UFSC, na Universidade Federal, e depois fiz toda a minha graduação em São José do Rio Preto, na FAMERP, onde eu fiz cirurgia geral e urologia, e depois vim para Rondonópolis a trabalho, e acabei entrando na UFR em 2015, na época ainda o FMT, e estou lá, ela emancipou uns anos atrás, e agora o UFR. E lá eu também tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, né, na área de ciências da saúde, com foco em câncer de próstata, na avaliação genética, e atualmente eu sou o coordenador do internato médico da parte de cirurgia geral lá. Muito bom. Eu puxei esse lado porque às vezes a gente fica muito focado no trabalho mesmo, no exercício da medicina e acaba deixando a parte de formação de outros médicos e pesquisa do lado. Eu acho que isso é uma coisa que é um tabu que de fato tem que ser quebrado, porque é a gente que vai, é a nossa, na verdade, eu acho que é um pouco da nossa experiência que vai moldar os novos médicos, né? Então, se você não passar um pouco do que você sabe, aí não dá pra gente ficar reclamando, poxa, o médico não tem boa formação. A gente tem um pouco de responsabilidade disso também. Então, muito legal o trabalho na universidade. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho da próstata, porque ainda é o Novembro Azul, é o mês da próstata, né? Eu sempre pergunto e as pessoas abordam isso comigo cada vez que eu dou entrevista. Você sente que nos últimos tempos está tendo uma procura maior no seu consultório? Porque antigamente a mulherada que procurava, né? Os homens têm um baita preconceito aí da próstata. O perfil mudou. Se eu falar assim, dos últimos 5 anos para cá, a gente vê que a aceitação e o trabalho que a gente vem fazendo de mídia social, de campanhas que as sociedades proporcionam, isso tem levado os homens num número maior, aceitação principalmente dos pacientes mais idosos. Mas ainda a gente tem uma estatística que 50% dos homens que vão procurar um urologista ou procurar para fazer preventivo de próstata, eles ainda vão por conta de uma mulher na vida deles. Então, ou é por causa da filha, ou é por causa da esposa, ou por causa da neta, por alguém dentro da vida deles. Então, não é de forma espontânea. Quantas e quantas vezes o homem chega, vim aqui porque a minha mulher estava me pressionando. E às vezes é isso que leva a um diagnóstico mais precoce. Tá? Então, assim, quando a gente vai falar sobre câncer de próstata, a gente não tem que falar só para o homem. A gente tem que falar para as mulheres também. Qualquer campanha que a gente vai fazer, educacional, eu acho que vale a pena. Doutor, pode ir mulher? Deve mulher. Deve, exatamente. Porque metade dos pacientes vão por conta delas. A ação que elas fazem dentro de casa, perante a pontuar alguns parâmetros, algumas perspectivas
relacionadas à saúde do homem faz mais influência, às vezes, do que a gente como médico. A gente percebe de uma maneira orgânica nas nossas redes sociais que a maioria das pessoas que acabam seguindo e se relacionando com a gente através de rede social são mulheres. Sim. Obviamente, na rede de vocês deve ser diferente, né? Não sei como que é. Ainda a gente tem aquela situação que o urologista é o médico do homem. Do homem, exatamente. A gente atende bastante mulher, né? Mulher tem as suas patologias urológicas, infecções urinárias, incontinência urinária, tem as doenças renais que são para ambos os sexos, calculose renal, as malformações urológicas acontecem dos dois sexos, mas é que fica aquele tabu que o homem, o urologista é o médico que trata do homem. Sim, Logicamente a gente assume esse papel. É importante para a gente assumir esse papel porque tem um monte de coisas relacionadas às doenças urológicas, principalmente do trato gênito-urinário masculino, que é de responsabilidade do urologista. Então a gente assume esse papel, mas não deixar que é exclusivamente do homem. Exatamente. Exato. Isso é importante ser falado, né? Porque a gente esquece aí exatamente das outras patologias, porque é falado muito da próstata, né? Sim. Então isso atrai a atenção das pessoas. Mas, por exemplo, câncer de rim, sim. Você tem como você disse, infecção de urina, pielonefrite, Sim. as hidronefroses Exato. eventuais. Então vocês tratam. Eu hoje mesmo mandei paciente mulher para vocês. A gente fala mais de câncer de próstata porque o câncer de próstata ainda continua sendo o mais comum na população masculina. É o mais incidente, exatamente. É o mais incidente, é o que tem maior mortalidade. Exatamente. Se a gente pegar números gerais, o INCA ele faz um estudo bianual, né? 23 a 25. Sim. 72 mil casos novos por ano. 16 mil óbitos por ano. É um número muito grande. Não, é alarmante, exato. E isso traz para a gente essa responsabilidade, né? No centro-oeste brasileiro, 61 a cada 100 mil vão ter câncer de próstata. É bastante coisa. Muito, exatamente. É bastante coisa. E se a gente pensar num próximo tumor para homens não melanoma, é o câncer de cólon, com 17, 18 casos em 100 mil. Se você vê a diferença, né? Muito bem. Que é muito prevalente ainda. Pois é. Então a gente tem que, para educar, a gente tem que falar. Isso é importante, ações como essa aqui hoje. E a nossa luta aqui, a conversa, a gente se empenha muito, em especial outubro e novembro, né? Todos os meses, mas em especial outubro e novembro. A nossa luta é para fazer o diagnóstico precoce. Exatamente isso. Porque é catastrófico, né? Você, quando tem um diagnóstico tardio, obviamente você vai ter um grande problema. Às vezes você não vai conseguir vencer a doença. E quando você tem diagnóstico precoce, a gente já falou nos outros programas, lógico que você vai ter um problemão, mas às vezes, na maior parte das vezes, dependendo se for muito pequeno, você consegue preservar todas as funções. Função urinária, impotência, você não vai, você consegue ficar potente. Então, isso é uma coisa que faz toda a diferença, não é? E muda o prognóstico, inclusive ter esse arsenal faz com que o paciente, eu tenho um amigo, um colega, um parente que já fez e não é esse mundo tão Mad Max que a gente imagina. Se fizer o diagnóstico precoce, a gente tem opções terapêuticas muito boas. E diga-se passagem como era antigamente. Eu já falei nos outros aqui, por exemplo, que antes teve uma grande revolução com o desenvolvimento da cirurgia robótica. Com certeza. Meu Deus, né? Com certeza. E a gente indicava, história familiar, já falei do meu pai várias vezes, se fosse hoje, meu pai teria ido para a robótica. Sim. Então, olha como mudou, né? Mudou. Então, a gente tem que falar isso, porque se você vai se espelhar nas pessoas que trataram há 20 anos atrás, e obviamente estão vivas, obviamente elas tiveram sequelas. Sim. E agora a gente nós conhecemos, você trata disso, a gente conhece pessoas que fizeram a cirurgia, continua potente, perde a função, porque não tem a próstata, perde a função lá do líquido, de produção do líquido. Exatamente. Vai ter esse tipo de coisa, mas continua a vida normal. Sim, né? Exato. Então, isso é uma coisa que é substancial e a gente tem que falar, porque é da qualidade de vida, cara. Com certeza. Você não é só curar a doença, você tem uma grande qualidade de vida, isso é importante. Né? O arsenal, além do arsenal terapêutico, o arsenal de diagnóstico, né? Sim. A gente tem a constância, a procura, a educação, os métodos de imagem novos, né? A opção de ter a ressonância. A ressonância, né, Fernando? Fez toda a diferença ter o PET-PSMA aqui perto da gente.
definir critérios de gravidade, tem uma série de coisas que Eduardo, transbordam, né? Isso aí. a ressonância, eu tava falando quando veio o Fernando aqui, a ressonância ela mudou inclusive para a ressonância da próstata, a maneira de laudar, né? Sim. Como a gente faz com a mamografia. Exatamente. Era o BIRADS e agora é o PIRADS. Exatamente. Exato. Então isso dá uma grande segurança para vocês, né? Falamos também a respeito da maneira de fazer biópsia. O Fernando tocou num ponto que é o seguinte, a maneira da biópsia, né? Ele falou, a gente consegue ser mais preciso, né? Sim, porque a gente antigamente vocês iam às cegas, né? Hoje em dia, se, por exemplo, tem um nódulo numa determinada região, você vai tirar nódulos fragmentos daquela região com maior número, né? Então, e quando você conversa até com colegas, tem aquela história assim, né? A biópsia vai fazer com que perfure a cápsula e tudo mais, as pessoas ficam com aquilo na cabeça, né? Será que não vai espalhar? Espalhar, aquela história, é o medo de todo mundo. Sim. E esses métodos diagnósticos, a gente chegou a conversar a respeito disso, esses novos métodos, eles, obviamente, se você tiver uma lesão nodular e etc, você dá mais ênfase àquele lugar, não precisa tirar tanto fragmento se a gente for ver, é isso aí. Isso é mais direto, né? Exatamente, mais exato. Exato. E essas tecnologias têm deixado tanto o diagnóstico quanto o tratamento mais exato. E isso melhora na qualidade de vida do doente. Exatamente. Para a gente falar um pouquinho a respeito de fator de risco para a próstata, que é importante, até porque você fez lá o seu mestrado e você focou lá até na parte genética e etc. Então, falar um pouquinho, só de passagem de fator de risco, né? Os fatores de risco principais ainda têm relação da idade, herança familiar, a condição metabólica, né, os pacientes obesos. Então, tem um aumento não só de incidência, mas de gravidade a partir do momento do diagnóstico. Então, é considerado um fator de risco. E também a questão de raça, né? Os pacientes negros continuam tendo esse tipo de característica. Então, são os pacientes que precisam fazer preventivo mais cedo. Sim. Né? Hoje em dia a gente já sabe que pacientes que têm mutação em alguns genes, eles têm que fazer mais cedo ainda. Então, os pacientes com mutação genética têm que começar aos 40 anos, diagnosticado. Os pacientes com histórico familiar, em geral, de forma esporádica mesmo. Por exemplo, meu avô teve câncer de próstata. Eu tenho que começar aos 45 anos. Né? A população em geral, aos 50. Tá? Mas a gente tem que ficar cada vez mais especializado em determinadas coisas, em alguns fatores de risco, para a gente poder fazer o diagnóstico precoce. Deixa eu abordar um tema um pouco mais complexo aqui, talvez até cause um pouco de as pessoas vão encarar de uma maneira um pouco diferente. Obviamente vocês sempre fizeram reposição de testosterona e etc. Mas hoje em dia a gente vê uma reposição discriminada de testosterona para as pessoas que querem ganhar massa e etc. Então é comum você conversar com pessoa que faz fisiculturismo e etc. E fala, tem uma testosterona de 3.000. Particularmente aqui, não dá para a gente falar assim, aumentou a incidência por conta disso? Não, particularmente a gente... Sim, eu tive alguns casos selecionados, mas não dá para a gente ver isso. De maneira geral, não dá para falar, não, aumentou. Como a gente sabe que o tumor de próstata é dependente da testosterona, você pega pessoas que fazem uso de maneira indiscriminada, que acaba acontecendo, e uma outra coisa, assim... Você sentiu que teve algum aumento nesse sentido das pessoas que acabam usando a testosterona? E dá para a gente falar que o uso da testosterona é fator de risco para isso? Não, eu não acho que a testosterona seja fator de risco para isso. Até, inclusive, os pacientes tratados de câncer de próstata que estejam compensados, eles, quando indicados, devem fazer terapia de reposição hormonal. Nós falamos isso aqui, é uma coisa controversa, por isso que eu chamei. Deve fazer, se indicado. O problema é quando não tem indicação. E talvez a gente não tenha essa resposta ainda, porque os pacientes que fazem a terapia de reposição hormonal por fins estéticos, talvez eles não chegaram na idade ainda da gente ver
esse desfecho. Exato, eu estava fazendo uma conversa ontem, eu falei exatamente isso. A gente ainda não tem estudo para isso. Né? Talvez a gente não tenha visto, mas aquele paciente que tem a indicação, paciente com doença androgênica do envelhecimento masculino, que está tendo sintomas, que tem uma baixa de testosterona, ele tem que fazer terapia de reposição hormonal. Né? A gente tem um arsenal terapêutico gigantesco, moléculas da testosterona que são mais fisiológicas. A gente tem que tomar cuidado com a superindicação, as dosagens em excesso. Tudo isso causa um bem-estar para o paciente. E se ele tiver compensado mesmo após o tratamento, a gente pode fazer a terapia sem nenhum problema, desde que seja para o paciente bem indicado. Sim. O problema não é a testosterona. O problema é quem prescreve a testosterona. No caso, nós. Exatamente. Então, a molécula em si, quando bem indicada, é excelente. Até porque, né, a gente tem que frisar aqui é o seguinte, os níveis normais de testosterona, ele tem uma variação muito grande. Muito grande. Né? Então, vai de 200 a 900, né? Então, obviamente, eventualmente, você tem um paciente jovem com uma testosterona abaixo de 200, poxa, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que repor. Não tem. Tem os sais diferentes para deixar ela mais fisiológico possível. E também não é toma e tchau. Não, eu como médico, vamos prescrever, vamos acompanhar. Sim. Temos que acompanhar se não vai dar hemoconcentração, temos que acompanhar se não vai dar distúrbio hepático, temos que acompanhar se não vai dar um distúrbio de lipidograma, porque em algum momento isso pode alterar e vamos parar aqui, vamos rever, não é prescreve e até logo. Sim. Talvez é o paciente que vai seguir a gente por muitos e muitos e muitos anos. Pois é, eu toquei no assunto porque é bem controverso. E quando a gente conversou aqui com o Fernando falou a respeito do uso da testosterona, inclusive para paciente. Ele falou, olha, é controverso, ele ainda deu uma risada. E por isso que eu frisei bem, porque as coisas têm mudado nesse sentido, né? E agora, que a gente frise também o seguinte, ninguém está dando carta branca. Exato. Não dá para você manter uma testosterona extremamente alta por fim estético. Não tem jeito. Né? Então a gente precisa ter parcimônia com isso. Até porque você vai ter danos, e eventualmente você vai ter dano hepático, como você disse, você vai ter um feedback negativo no testículo. Coração também, você vai ter dano cardíaco. Porque ele tem receptor para testosterona. Exato. E é músculo, então você acaba eventualmente tendo uma hipertrofia a longo prazo. Exatamente. Então a gente precisa lembrar as pessoas disso, né? E infelizmente a estética a todo custo, a gente obviamente tem um prejuízo. Sim. Não sei se você assistiu recentemente aquele filme da Demure que chama A Substância, você assistiu? Não assisti. Cara, é chocante o filme, é um trash, eu entendo como um trash movie igual antigamente, porque chega a ser hilário, mas é uma crítica, eu entendi como uma crítica muito grande ao uso indiscriminado de substância para buscar beleza e etc. a todo custo. Então, as pessoas acabam... Você vê que isso veio da indústria de Hollywood, né? Então, as pessoas já acabam entendendo e tentando passar para as pessoas que, olha, não é bem assim, né? E esses cuidados, a gente não está restrito apenas ao ambiente masculino. Né? Exatamente. Tem um monte de mulher usando com fins estéticos. E aí, de repente, você vê, a mulher está querendo fim estético, mas os efeitos colaterais, o cabelo fica ruim, começa a ficar calva, a voz fica ruim, a pele fica ruim. Então, assim, aonde está a estética? Isso aí. Sim. Às vezes era uma mulher que padrão, tinha... né? Às vezes era uma mulher que tinha um corpo que ela se sentia bem, queria dar uma melhorada, o cabelo era bom. Agora ela cresceu, o cabelo ficou ruim, a pele ficou cheia de acne, e aí? Qual foi o padrão estético? Depois, se puder, assista. Ele explora isso. É um trash movie, mas explora exatamente esse tipo de coisa. Obviamente, você vai ter o prejuízo. Porque não é só o benefício. Você tem depois o prejuízo quando você usa Toda excesso. droga tem isso. Exatamente. Tem isso. E não foge a testosterona. E ainda no ambiente que a gente atende, aí o mundo urológico, a gente vê que esse tipo de paciente ele acaba procurando o urologista numa única situação. Ou na maioria das vezes numa única situação. Quando ele vai procurar fertilidade.
Aí tem que lembrar que testosterona não é dose dependente. Às vezes tem um cara que usou 5, 10 anos, ele para de usar, o eixo volta a produzir espermatozoide, tem o filho, beleza. Mas tem cara que usou uma dose e bloqueou o eixo e nunca mais vai conseguir. Congelou o eixo. E não vai voltar. Sim. Aí o paciente vem e fala, mas eu usei uma vez e agora eu não consigo ter filho. Sim. Então, o médico que vai prescrever, a maior parte das vezes, ele não toca nesse assunto. Não. Ou o pior ainda, né? Nem é um médico. Sim. Tá lá numa academia. Até porque o foco nem é esse naquele momento, as pessoas não querem saber. Disso, porque às vezes é o cara que está com 22 anos, ele não está preocupado agora se ele vai ter filho. Daqui 20 anos, daqui 10, 12 anos eu vou pensar nisso. Daqui 10, 12 anos, quando ele vai pensar, já foi. Na verdade, esse assunto da testosterona é envolvente, então a gente se alongou um pouco mais e ele se torna, de fato, controverso mesmo, né? Mas é para dizer isso, né? Existe a contraindicação médica, obviamente... Você não vai ter tanto prejuízo, né? Sim. Quando eu era sozinho aqui, cheguei há 20 anos atrás, eu via muito dano hepático, não pela testosterona, obviamente, mas as pessoas que usavam todo o combo, com esteroide e etc., a gente acabei seguindo muita gente nesse sentido. Então, para você que está vendo aí, pessoal, a gente tem que dosar, né? Tudo na vida é o equilíbrio, né? Não adianta a gente querer... os efeitos estéticos momentâneos, porque depois você vai responder por aquilo no futuro. Bom, para a gente voltar aqui para a próstata um pouco, eu queria que você falasse um pouco dos sintomas. A gente sabe que inicialmente é assintomático, né? E depois... O que acontece em relação à próstata? Né? A maior parte dos pacientes com câncer de próstata, eles são assintomáticos ou oligosintomáticos. Isso mesmo. O grande problema é o espectro das doenças prostáticas. A gente está falando do que é mais comum, por exemplo, o HPB. Hiperplasia prostática benigna é muito mais comum que câncer de próstata e ela é muito mais sintomática. Então, às vezes os sintomas se confundem e aí que entra o urologista para acalmar o paciente, para fazer o diagnóstico preciso, para iniciar a terapia, confortar a família. Então, os principais sintomas são relacionados, logicamente, à micção. Então, o paciente que urina muitas vezes à noite, o paciente que tem que fazer esforço miccional, é o paciente que tem a sensação de que a bexiga não esvaziou por completo, às vezes escapa a urina na roupa, pode ter hematúria, que é o sangue na urina, pode ter hematospermia, que é sangue no esperma. Então, esses sintomas, eles são distribuídos nas duas patologias. Então, nessa parte sintomática, porque eu tive sangue no esperma, eu tenho câncer de próstata? Provavelmente não. Às vezes o paciente é assintomático para câncer de próstata. É que, como as doenças elas compartilham os mesmos sintomas, a gente precisa do profissional urológico, do urologista, para diferenciar essas coisas. Muito bem. De maneira geral, é isso que você falou. Aí, obviamente, quando avança, você acaba tendo aquilo que a gente já sabe, que é a grande dificuldade para urinar. Às vezes, se é uma doença muito avançada... tem dor óssea e tudo aquilo que a gente... anemia, tudo aquilo que a gente Fraturas sabe. patológicas. Fratura patológica, exatamente. Exatamente. Mas é exatamente por isso que é importante, porque é assintomático, na maior parte das vezes no começo, quando a doença é bem no começo, ela é assintomática, né? Nós falamos da importância da ressonância no diagnóstico, mas aí outro assunto polêmico que eu acho que as pessoas já entenderam, né? Vamos falar um pouco sobre o PSA e a relação com o toque retal, né? A gente, apesar desse arsenal terapêutico moderno que a gente tem falado, ainda do ponto de vista populacional e de modo preventivo, para expandir para todo mundo, a gente não precisa de grandes tecnologias e nem de exames caros. A gente precisa de um exame coleta de sangue periférico, que é o PSA, que aí a gente tem seus marcadores, seus equivalentes relacionados a se é PSA total, se é PSA livre, como a gente vai trabalhar com esses percentuais, exato. E o exame digital, que na verdade a gente está procurando identificação de nódulo. Sim. Tá? Por um acaso, hoje eu ouvi uma chamada de um podcast que era um profissional não médico falando que o toque retal estão te enganando, que tem um suco aqui que vai resolver o seu problema, que o toque retal não faz nada do ponto de vista terapêutico. E realmente o toque retal não faz nada do ponto de vista terapêutico. O toque retal ele é diagnóstico. Diagnóstico, não tem dúvida. Agora o suco que ele estava querendo vender, isso não é terapêutico, isso não é diagnóstico, isso não é nada de bom.
Ele só está enganando alguém ou postergando um diagnóstico ou um tratamento. Então, o exame digital, ao contrário do que todo mundo pensa, é um exame desconfortável? É um exame desconfortável. Mas é um exame que é rápido, é um exame de baixo impacto para a qualidade de vida do paciente. Ele não é um exame que ele vai ter limitado a ficar deitado em casa. Cara, a pessoa levanta, o homem vai lá, examina e vai embora para casa. Tá? Então, é importante conscientizar que a associação de PSA com o exame digital ainda é o melhor método para diagnóstico populacional, para preventivo populacional. E não é uma coisa cara. Para mama, como é que se faz? Eu exame. Você tem que fazer exame físico. Eu vou além. Além, eu acho que a gente tem que voltar para os primórdios da clínica soberana, não tenho dúvida disso. Obviamente você tem os avanços, então você tem que você não pode tapar o olho, a visão em relação à tecnologia. Exatamente, todas as armas que você tem para um bom diagnóstico. Mas veja, eu acho que o que a gente viveu, penso eu, na nossa geração, talvez os que estão vindo agora, digo por mim, não por você, porque eu acho que ainda não caiu no desuso no consultório de vocês, mas o que a gente viveu, talvez as pessoas vão se perder. Vou citar aqui 2 exemplos simples e você vai se identificar. Um deles é a experiência digital mesmo. Você faz o toque, você percebe na hora. Sim. Na hora que você termina o toque, mas serve para quê? Sem diagnóstico. Você palpou o nódulo ou você palpou a consistência. Sim. A gente fez tanto isso na vida que você sabe na hora o que está acontecendo. Então, assim, dá para você até falar para a pessoa, tem alguma coisa aí, etc. Ou pode ficar tranquilo que está tudo bem. Exatamente. Você sabe o que mudou muito nos últimos tempos? É o seguinte, ressonância, né? Estadiamento de câncer de colo do útero, por exemplo. Ressonância. Eu estava falando com uma paciente que eu estadiei essa semana e ainda falei para ela a respeito disso. Quando eu atendia a SUS e fiz isso por muitos anos, né? A gente, no câncer de colo do útero, tinha que fazer o toque retal. Para quê? Para saber se tinha invasão de parâmetro. E eu terminava o toque retal, que óbvio que é incômodo na mulher, mas eu podia falar para ela, com certeza ele é restrito ao colo do útero, não tem invasão de parâmetro, isso aqui é cirúrgico, tá? Sim. Então, quanto a gente fez isso, indicou na cirurgia, isso é uma coisa que exame físico. Isso é uma coisa que está se perdendo pela ressonância. O que eu consigo, pela experiência que eu tenho no toque digital, obviamente meu filho, que está na faculdade, mesmo ele fazendo, se ele fizer, por exemplo, ginecologia, mesmo ele fazendo alguma coisa na área, ele vai lançar mão de outro exame, porque olha, eu vou colher a biópsia aqui, já vou te pedir a ressonância. Exato. Porque é mais fácil e mais rápido, entendeu? Então, sim, a gente tem que ver esse tipo de evolução até com parcimônia. E como você disse, você frisou muito bem, a saúde pública é mais barato. Muito. Porque aí, se eu estou falando no consultório, ou uma pessoa que tem posse, vai lá e faça. Obviamente, semana que vem ela está lá. Mas e aquela pessoa que você vai pedir vai demorar, por exemplo, 2 meses? Você já fez, você fala, isso aqui é desse jeito, a gente já vai definir tratamento. A gente gostaria de ofertar todas as opções para todo mundo, para todos os pacientes. Mas a gente tem uma limitação no serviço público. E a gente tem que entender o que é o risco-benefício em relação ao que a gente vai propor. Imagina o tanto de ressonâncias negativas que a gente ia propor em relação ao custo, em relação à logística. Então, quando precisa estou numa dúvida diagnóstica, vamos fazer ressonância. Estou no estadiamento, vamos fazer ressonância. Agora, para screening, para preventivo, não. É a mesma ideia. E eu acho que, independente assim da evolução, acho que a gente tem que bater muito em cima disso. Você que é formador de médicos, acho que isso é coisa que a gente tem que falar para os novos médicos. Né? Não tem jeito. Evoluindo um pouco para o tratamento, o diagnóstico, então, nós falamos um pouco da biópsia. Então, queria só que você falasse um pouquinho mais da biópsia, porque às vezes as pessoas que não assistiram os outros, ele está pegando esse aqui, né? A biópsia, ela tem possibilidade de fazer de 2 formas, a forma transretal e a forma transperineal. A diferença está na experiência do profissional que vai executar. Então, por experiência, nós lá da Urolaser, tanto eu quanto o Fernando, a gente faz exclusivamente as biópsias transretais.
tinha uma questão de aumenta a chance de infecção, de prostatite, mas quando a gente faz com uma técnica correta, sem necessidade de preparo, com antibiótico profilaxia, com um protocolo bem instituído, a gente quase não tem prostatite aguda, tá? Então, assim, existe um risco maior? Existe, como qualquer procedimento. Mas se a gente faz com bons protocolos e com bastante experiência, como a gente tem, Sim, vocês têm. a gente tem pouquíssimos resultados adversos em relação ao procedimento. É um exame seguro, a gente faz exclusivamente com sedação, nenhum paciente acordado, onde a gente vê em outros serviços aqui no estado, o paciente vai lá, faz anestesia local, faz os disparos e ele fica lá incômodo. O incômodo não está nem tanto no disparo, mas na manipulação do probe, tá? Então a gente faz todo mundo sedado, tem que ter uma estrutura, como a clínica tem, para suportar, às vezes, um paciente que tem um rebaixamento de nível de consciência importante, de satura, oxigênio. Então, assim, tem que ter uma estrutura mínima para fazer. E, de fato, vocês têm... Nós fizemos a cistoscopia do meu pai lá. Exato, exato. Lá. Então, assim, a gente tem toda essa estrutura lá dentro da clínica, então a gente pode oferecer o melhor serviço para o paciente. Sim. E a gente está falando de experiência, né? Eu tenho 10 anos que eu estou aqui. Você deve ter 10, mas Fernando 15. 10, eu tenho 10. Fernando, eu vou fazer 15 o ano que vem. 11 o ano que vem. Fernando, acho que a gente estava conversando, eu acho que ele deve ter faz 21 que eu estou aqui, ele vai 15, 16, 17 e eu tenho 10. Ou às vezes um pouco mais, e você 10. Eu me lembrava certinho de quando vocês, eu cheguei da chegada em 2000, de vocês. 2014. É isso mesmo, é isso então, aí. Ano que vem faz 11 anos. E veja uma outra coisa, falando em experiência, nós vamos entrar no tratamento. No começo dos anos 2000, ele um trabalho a respeito de resultado de cirúrgico. Que ele me chamou muita atenção porque era o seguinte, ia lá de incidência de incontinência urinária, né? Ia de 10 a 90%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que pode acontecer qualquer coisa. Se você cair na mão de um serviço experiente, sim, a chance de você ter uma sequela dessa é muito menor do que se você cair na mão de um serviço que não faz com frequência. Então, falando em experiência é muito importante, porque eventualmente se você instituindo protocolos e processos, você vai ter menos efeito colateral, como você acabou de falar, ou menos sequelas, né? Sim. É isso aí. Exato. Evoluindo um pouco para o tratamento, hormonioterapia, radioterapia não precisa falar, mas eu quero registrar, até como oncologista, que o tratamento do câncer de próstata, como a gente já falou nas outras conversas que a gente teve, ele se baseia assim desde a cirurgia e radioterapia em caso inicial até a hormonioterapia, quimioterapia e imunoterapia. Mas o Eduardo é cirurgião, então nós vamos falar um pouco mais a respeito da cirurgia. Mas se você quiser falar sobre, nós falamos até um avanço de clínica, se você quiser falar alguma coisa a respeito do tratamento geral, fique à vontade. A prostatectomia radical é a opção de escolha para os tratamentos de próstata localizados, né? Independente da graduação de ZUP ou do estadiamento patológico de Gleason. É uma cirurgia mutilante, porque você vai tirar o órgão produtor do líquido espermático, então o homem tem que saber que ele não vai ter mais ejaculação, ou vai ter ejaculação seca, mas os resultados com a evolução, principalmente com a técnica robótica, tem levado a índices de 2 a 5% no máximo das casuísticas, a relação com incontinência urinária, com impotência. E uma mensagem tem que ficar: o robô sozinho não faz o procedimento. Uma coisa é você operar com um cirurgião que tenha feito 3 robóticas no ano. Outra coisa é você operar com um cirurgião que fez 60 robóticas no ano. Outra coisa é você operar com um cirurgião que fez 200 robóticas no ano. Todos eles operaram o mesmo robô. Depende de expertise. Sim, exatamente. De tempo. Depende de visualizar aquilo. Depende de destreza manual. Então, isso tem que ser ponderado. E
ainda existe, num contexto geral, aquela situação de que ainda a cirurgia robótica é uma cirurgia, do ponto de vista populacional, cara para a população em geral, mas tem muita gente oferecendo robótica em custos bem mais baixos. Se popularizou, né? Se popularizou, mas em preços bem mais, muito mais abaixo do que o mercado em geral, mas que é aquele cirurgião que não tem... É discutível. Não tem expertise. É a mesma coisa que falar assim, não, eu vou fazer uma cirurgia por X, é o que sendo que ela 3X. Tá ganhando mão, né? É o que tá ganhando mal e tá ofertando um serviço ruim pro doente. Sim. Eu digo assim que se popularizou porque aumentou o número de robôs. Logicamente. A gente não tinha no estado, agora temos 2. Sim, exatamente. E isso de 2 anos para cá. Sim. Entendeu? Talvez num futuro seja a realidade de Rondonópolis, talvez. A gente tem que saber que manter um robô tem relação com custos. Tem. Eu estava na França, acho que uns 3, 4 anos atrás, estava no Croix Saint-Simon. Então... Sim, referência. Referência mesmo. Fiquei lá no Croix Saint-Simon um tempo vendo eles operarem robô. E na França tem muito robô. Isso eu perguntei muito para eles. Aqui a gente faz pelo SUS e etc. Pelo SUS não é o SUS. É o SUS deles. Pelo serviço deles, para as pessoas entenderem. Né? Mas é o serviço do governo deles. Exato. Tanto que eles disponibilizavam um robô mesmo, você saía na sala de café para você ficar manipulando e etc. E na ocasião eu encontrei, eu acho que esse vai ser o pensamento futuro dos hospitais. Eu encontrei com o dono da rede Lefort, que tava o pai e o filho, que era ortopedista, inclusive, gostava de aviação, como eu gosto. E estava conversando com ele no café, eu perguntei, ele falou, não, eu sou ortopedista, mas sou dono do hospital. Eu perguntei, mas você está aqui, desculpa te perguntar, mas... Pra quê? Ele falou, não, nós viemos junto com vocês também, porque eu vou levar o robô para o hospital lá em São Paulo. E eu perguntei isso para ele há 5 anos atrás. Falei, mas você acha que, como já tem aí Da Vinci, etc., em alguns outros hospitais que são mais famosos, você acha que isso vai... você vai conseguir pagar o robô e etc. Acho que custava $1, $2 milhões, não me lembro o valor. Ele falou, a questão não é essa, a questão é que nós levamos para o nosso hospital para marketing, nós não esperamos ganhar em cima disso. Ele me falou bem isso na ocasião, depois acho que eles acabaram vendendo no hospital, não vi mais ele. Mas essa é uma coisa que me chamou a atenção e eu acho que vai ser, é um movimento que nós estamos vendo no estado, né? As pessoas, mas vai dar lucro? Pode ser que não dê para o hospital, mas vai atrair os cirurgiões para lá e vai puxar na outra parte. E soma-se a isso uma outra coisa que a gente até conversou numa outra ocasião. Não tem... Antigamente era exclusividade do Da Vinci, por exemplo. Hoje não, né? Os chineses já estão fazendo aqui. O chinês está fazendo de tudo, né? Tem outras marcas. E você disse do robô em especial, é o seguinte, precisa do cirurgião. Ainda precisa do cirurgião. Ainda. Talvez a gente... Veja nós aqui. Mas vai precisar da pessoa do lado. É o que a gente fala da redundância. Sim, vai acontecer igual acontece com o avião, provavelmente, né? Você coloca lá um número, alguns milhões de cirurgia lá na memória, vai conseguir entender variação anatômica e tudo mais, e obviamente vai fazer uma coisa precisa. E sim, tem que ter um canal de redundância que são lá três máquinas, igual acontece em avião, né? Sim. É redundância, para não deixar acontecer uma catástrofe, né? Uma fala tá certo, a outra fala tá errado. Se duas falar que tá certo, a coisa vai. Uma maneira bem simplória da gente explicar o que é isso, né? Sim. Mas, independente de tudo, com certeza vai ter uma pessoa do lado, porque se tem alguma coisa, abre, né? Não tem o que falar a respeito disso, né? Eu acho que o futuro da medicina, quando eu falo, é longuíssimo prazo e talvez nós dois não estejamos mais aqui. Mas o futuro da medicina, as execuções de procedimentos ou de tecnologia diagnóstica não será feito pelos médicos. O médico vai ser o assistencialista. Eu penso que sim. A pessoa que vai estar ali junto para falar, vamos fazer aquilo. Quem vai fazer é a inteligência artificial. Sim.
Eu acho que esse vai ser o futuro. Em nossa defesa, eu quero citar o caso do avião do Max, né? Uhum, Eles fizeram e lançaram o Max de uma maneira precoce, sem redundância, uhum, e o piloto estava lá, uhum. só que o computador entendia que o avião não tinha pego um índice para poder levantar voo, e o computador entendia que tinha Que que tinha que puxar um pouco continuar. mais, ele estolou o avião na subida e matou 200 pessoas na África. Eles puxaram todo. Isso aconteceu recentemente. Quem for Sim. ver a história do Max, fez em nossa defesa. Uhum. Então, assim, ó, ele estava sem redundância, o computador Sim, matou todo mundo. sim. O que se passa no final das contas é que, independente disso, vai ter que ter uma pessoa, vai ter que Vai ter. ter que Então, ter em um. nossa defesa, eu acho que. Porque o ser humano é muito isso. Você quer alguém que esteja junto. Mas é bom que fale isso sobre a robótica, a gente falando um pouco a respeito de futuro, porque sim, eu acho que isso vai acontecer. Mas a gente quer o olho no olho Ah, ainda, né, não. cara? A gente O ainda quer, contato da né? Pelo menos eu empatia quero, e né? do. Isso talvez seja uma das primeiras disciplinas que se ensina na faculdade. Sim, Relação exatamente. médico-paciente. Relação médico-paciente, exatamente. Talvez É ela isso se aí. perca durante o tempo, porque Sim. aí você vai estudar cardiologia, oncologia, É, urologia, vai. mas a relação médico-paciente é do fundamento. Isso não tem como a máquina ter esse tipo de relação, porque Não. empatia é um sentimento humano, Humano, exatamente entendeu? isso. Então isso não tem como substituir. Exatamente. E a pessoa se sente segura, assim Claro. como a pessoa te escolhe, o senhor vai estar na sala, óbvio, né? A pessoa se Uhum. sente segura com isso. É, eu acho que vamos falar um pouquinho a respeito dos outros dos outros tumores também, mas Sim, e também de doenças. Falamos já da hiperplasia prostática. prostática benigna, então vamos falar dos outros tumores. De homem, falando da saúde do homem, que é de Uhum. testículo e de pênis, né? Uhum. Então, a gente estava até conversando a respeito de tumor de testículo, idade. Você falou que hoje até Uhum. pegou um caso diferente. Fala um Sim. pouquinho, então, a respeito do tumor de testículo. É uma entidade até à parte, porque Sim. o testículo, ainda que ele seja metastático, por exemplo, você consegue a cura Sim. e Tem arsenal nas terapêutico para outras é isso. estágio clínico 4, É, metastático no testículo é 3, então exato. nem isso assusta tanto, né? Então você tem o que fazer e consegue. Eu tenho pessoas metastáticas de 10, 15 anos atrás que vira e mexe aparece aí, não tem Sim. mais nada. Então vou falar um pouquinho a respeito inicialmente de testículo. Testículo. Então, testículo é um tumor de homens jovens, né? Faixa etária aí antes dos 30 anos. E ao contrário do que os homens, na maior parte das vezes, têm medo, e a gente pega muito no consultório. Ah, tô com uma dor no testículo, será que não é um câncer? Tumor de testículo raramente dói. Isso é verdade. Tumor de testículo dá nódulo, dá caroço. Então, um aumento do volume, com enduramento local, não é o paciente que sente dor. Logicamente, se a lesão ficar muito grande, demorar demais, lógico que vai dar dor por invasão loco-regional. Mas é um tumor de crescimento muito rápido que a gente tem que abordar de forma precoce, o mais rápido possível, né? Estadiar e tirar o foco primário. E a abordagem, diferente do que muita gente imagina, que não é feito pela região escrotal. Então a gente não abre o escroto para tirar um tumor de testículo. A gente tem que fazer uma incisão ali na virilha, ali na região inguinal, Exatamente. para tirar o tumor com segurança, né? Antes de manipular o tumor, fazer a ligadura do cordão espermático, não deixar os vasos livres para manipulação, para evitar transferência e chance de metástase à Migração de distância, célula, migração exatamente. celular. Então, é um tumor de diagnóstico clínico, mas que tem suas dificuldades. Como eu falei aqui com você, eu acabei de atender um paciente de mais ou menos uns 40 anos, fora do contexto, com aumento de volume do testículo, da bolsa escrotal, que ao exame físico parecia uma hidrocele, que é um líquido dentro da bolsa testicular, que foi fazer um ultrassom com outro colega e para indicar uma cirurgia de hidrocele. E no achado do exame veio um nódulo testicular daquele lado. Fui examinar o paciente, eu não conseguia palpar o testículo para falar se ele tinha um nódulo ou não. Pedi um Doppler do testículo com os marcadores tumorais, multilodular no testículo, Doppler positivo, marcadores tumorais lá em cima. Tem que operar, então foge do contexto. Então, um paciente de 40 anos com uma lesão multinodular com marcadores positivos. E até 4, 5 dias atrás ele ia operar uma hidrocele. Então, assim, tem seus
particularidades. exatamente. Mas a gente tem que pensar em paciente jovem, com E nódulo. e uma outra coisa de testículo é a seguinte: você tem pego mais os nódulos mais avançados, as lesões mais avançadas ou não? Não. Tem pegado tumor regional, localizado. Eu costumava dizer, eu peguei alguns casos bem avançados, assim. Eu costumava. Na época de Santa Casa. Santa Casa e antes, né? Quando a gente nem tinha credenciado. Sim. Eu costumava falar isso para as pessoas, paciente jovem com linfonodomegalia generalizada e tudo mais. Você tem que. Eu costumava fazer uma brincadeira. Que é assim, obviamente, você pensa em linfoma, você não pode esquecer do testículo. Né? Costumava fazer uma brincadeira, em especial para quando dava aula e etc., que era assim. Você vai dar a mão, antes de você dar a mão, você aperta o testículo dele, entendeu? Para ver se tem alguma coisa. Disso. Porque a gente vira e mexe pegava caso de derrame pleural, linfonodomegalia generalizada, ascite, etc., que era caso já bem avançado. Puxa, isso aparecia. Eu acho que hoje essa realidade mudou e mudou bastante. Eu não vejo, faz tempo que eu não vejo tumor de testículo, e quando eu vejo, a gente não tem feito quase nada, porque ele é o paciente que operou precocemente. Beleza, precocemente, exatamente. No máximo, você faz um ciclo que tinha um ciclozinho de carbo e boa, entendeu? Uhum. Uma outra coisa que para o jovem, eventualmente, que esteja vendo a gente, poxa vida, mas vai arrancar o meu testículo, eu vou ficar com um só? Então, queria que você respondesse. Então, assim, o que a gente tem que propor para o paciente, que geralmente é um paciente jovem, numa idade fértil, que está pensando em questão de fertilidade, né, de ter filhos no futuro. Estética também, queria que você falasse. Isso, vamos falar das duas coisas. A primeira preocupação, na maior parte dos pacientes, é a questão de fertilidade. Sim, exato. Então, a gente tem que falar com o paciente para fazer a coleta e deixar num banco de sêmen. Que tem em Cuiabá. Inclusive, não é a cirurgia que vai deixar o paciente estéril. Exatamente. Possivelmente, a quimioterapia se precisar. Tá? Aí, do ponto de vista estético, a gente tem próteses de silicone que podem ser implantadas no momento que você tira o testículo, você coloca a prótese. E do ponto de vista estético, quase não dá para... É imperceptível, assim. A cicatriz da cirurgia parece estar com uma cicatriz de uma hérnia. Uma cicatriz de uma hérnia, o paciente pode ter, depois ele vai ter que buscar o auxílio de uma inseminação artificial junto com a parceira, mas é possível. Tem um amigo pessoal que fez, tem a filha dele já aí com quase 10 anos, e do ponto de vista estético ele falou, cara, até minha mulher esquece que eu tenho, eu não tenho um testículo. É importante a gente falar isso, porque paciente jovem, né? Às vezes se retrai, Exato. não quer que fala, então... Quando eu falo para pai, tempos atrás eu tive um caso desse, eu falo, tira, mas já conversa com o médico, já põe a prótese na hora, porque ele não tem... Não fica com o psicológico. Não vai ter isso no futuro, entendeu? Então eu sempre falo. Eu tive um caso que virou amigo meu há 15 anos atrás, mas faz tempo que eu não vejo ele, de primavera. Ele fez, meu amigo é de primavera ele fez também. mas ele teve 2 meninas. E ele obviamente foi pro banco de esperma e colheu e guardou. Sim. Pagava até em dólar na época, não sei como é hoje. Aí ele chegou um determinado momento, ele veio e nós conversamos, ele falou, doutor, minha esposa está grávida, método tradicional, sem nada, normal, e depois ele não precisou fazer nada, depois ele teve uma segunda menina, aí um belo dia ele falou para mim, doutor, não vou mais pagar não, porque você já não precisa mais, método, um testículo só método tradicional, digamos assim, sem nenhum problema. Então, eu quis falar sobre esse caso para mostrar que não necessariamente depois você vai ter que fazer inseminação, etc. A vida pode seguir o rumo normal, né? Com certeza, com certeza. Vamos a gente fala um pouquinho sobre câncer de pênis agora em relação com HPV, depois vamos falar um pouquinho que é interessante a respeito lá do seu mestrado e do BSA, que eu acho que isso tem que ser falado. Agora, câncer de pênis talvez esteja no outro espectro da sociedade, né? Então, câncer de pênis ainda é um tumor de diagnóstico clínico simples para o médico, mas que aí tem o social que influencia demais. E quando a gente fala de tumor de pênis, a gente está falando
geralmente do paciente tabagista, ou que tem fimose e não consegue fazer higiene direito, ou que tem lesão por HPV e por motivo social não procura o atendimento. O paciente geralmente está numa situação de risco do ponto de vista social, então são os pacientes que estão em áreas de IDH mais baixo. Exato. Então, e o Brasil, no seu espectro populacional, a gente tem variâncias geográficas distintas. Se a gente comparar a incidência de tumor de pênis de Santa Catarina, talvez seja igual da Noruega. E se a gente pegar a incidência de câncer de pênis do Maranhão, talvez seja igual da Nigéria. Tá? Então, a gente tem que cuidar disso. E tem que falar sobre câncer de pênis, porque é muito simples evitar. Câncer de pênis, a pessoa tem que examinar o seu pênis e fazer a higiene do pênis. Ah, se a higiene do pênis é mais fácil num paciente postectomizado, vamos fazer postectomia. Né? Culturalmente, os judeus fazem postectomia e tem a incidência muito mais baixa. Exatamente. Né? Lesões por HPV, se apareceu a lesão, vamos tratar a lesão. Tem gente que fica com a lesão anos e anos esperando aquilo. Tanto é que a campanha da SBU é com o Zico e ele fala sobre lavar o pênis. É um sabonetezinho que vai falar sobre higiene peniana. Coisa então, simples. Muito simples, cara. E um procedimento, um tratamento extremamente mutilante. Diferente do testículo, que tem o aspecto de perder um testículo, mas você tem a prótese, tumor de pênis não tem isso. Tumor de pênis é amputação do pênis, que é o falo, é o órgão da virilidade do homem, da situação de imposição, de confiança, de tudo aquilo, sabe? Então, o tumor de pênis é fácil de diagnosticar, é fácil de evitar, é barato para evitar, só que a gente para na questão social, tanto de entendimento da doença, quanto de cultura, de aceitação. Isso, aceitação. Entendeu? Você acha que você falou muito bem, entendimento, cultura e aceitação, isso aí. Então, porque tá do outro espectro, é mutilante e não tem como você... É uma coisa engraçada, é um tabu, né? Sim. Se a pessoa tem uma ferida, é um tabu, acha que não dá. É importante a gente falar mesmo, porque com certeza tem gente que tá vendo nesse momento e guarda pra ele. E tá guardando. Eu tenho uma lesãozinha aqui e não tô cuidando. Ou tenho uma ferida aqui tem 3, 4 semanas e não fui atrás. Você é frequente no consultório, não? Não é uma coisa rotineira. Quando você fazia SUS, obviamente, com pegava certeza. um pouco mais. Muito mais. Muito mais. Antes de chegar o Fernando, antes de chegar vocês, primeira amputação obviamente fazia amputação de pênis aí na primeira... eu tenho uma história engraçada, eu acho que eu já até contei, que a primeira vez que eu fui fazer uma amputação de pênis aqui na Santa Casa, o anestesista na época falou para mim, eu não vou... Anestesiar? Não vou não, porque nós teve um grande problema aqui, eu acho que tinha tido um problema na Santa Casa, não vou fazer isso aí, é um problemão. Falei, olha, a responsabilidade é minha, eu assino, não tem problema, e beleza, e acabei fazendo. Inclusive, essa cirurgia eu me lembro muito bem, porque essa cirurgia foi uma cirurgia que eu conversei com o senhor. Falei, eu posso, eu dava aula, eu posso fotografar? Eu fotografei todos os tempos cirúrgicos, ficou bem bonito. Perdi as fotos por causa de coisa antiga, faz 20 anos, né? Acabei perdendo aqueles nos computadores. Mas eu não esqueço disso porque é o seguinte, ele morava perto de Cuiabá, acho que não era Poconé, as regiões, ele era Ribeirinho. Por muitos anos ele me mandou, porque tinha um mau cheiro. Sim. E aí a gente fez amputação e etc. Ele ficou com uma partinha pequena. E todo ano tinha uma pessoa daqui que ia pescar lá, ele me mandava 1, 2 peixes. Todo ano ele me mandava, entrega pro Dr. Neto. Vinha a caixinha de isopor com 1, 2 peixes. Minha primeira cirurgia em Rondonópolis, lá na Santa Casa, ainda naquele centro cirúrgico lá embaixo. Foi uma amputação de pênis. Sim. Você vê como tinha, né? Um outro que me chamou a atenção foi uma amputação que nós fizemos de um paciente muito jovem. E quando você falou assim, desde Santa Catarina até Maranhão e etc., esse paciente jovem era um cara muito jovem, mas que vivia na zona rural. Recluso.
Não, na zona rural. Ele se vestia bem, não era, ele se vestia bem, bota, fivelona e tal, mas ele vivia na zona rural. Então ele não vinha. Sim. Ficava 200, 300 E a quilômetros gente pra tem essa dentro limitação e acabava aqui, né? não vindo para cá. Então, quando ele veio, eu fiz a biópsia, até o cara voltar foi um tempão. Esse foi um outro que a gente fez. Eu acho que ele era até de Pedra Preta, cidade natal dele. Mas a gente tem muita história aqui, né? Tem. Eu acho que o que me marcou muito foi de uma lesão. Era uma lesão, tipo uma couve-flor, uma vegetação importante que, de um paciente, sei lá, de 30 e poucos anos. Esse paciente era assim também. E que pegou exclusivamente a glande. A gente fez uma glandectomia, mas era uma lesão, eu vou falar assim, do tamanho de uma bola de sinuca. Poxa, cara. Como é que vive, né? É a vergonha. A vergonha. Era um paciente que morava aqui na zona rural de Tiquira. Pessoal, nós estamos falando do câncer de pênis e já vamos passar para o próximo assunto, mas veja, a gente falou aqui das catástrofes, tá certo, é para pôr medo mesmo. Então, se você estiver assistindo, marido, né, se tiver alguém assistindo que tenha isso, procure. Sim. Porque toda vez que a lesão é pequena, obviamente você trata. Nós tivemos uma lesão pequena que tratou, fez cirurgia. Faz só postectomia, às vezes, e resolve. Exatamente, coisas bem simples. Sim. Bom para o paciente, bom para nós também, porque não é fácil. Não é fácil. Você fala para a pessoa, olha, não tem o que fazer, Exato. e etc. Então, não é fácil. Na ASCO, só lembrando que tem um trabalho brasileiro nós falamos aqui ano passado, na ASCO foi apresentado, o Maluf falou. Sim. A respeito de tratamento de imunoterapia para pênis, naqueles casos mais avançados, quando a gente... Isso eu cheguei a ver, né? Sim. Ulceração, mas ulceração inguinal, que a pessoa femoral, morria sangrando, cara. Exato. Poxa vida. Então, tem um trabalho que foi apresentado ano passado e que teve bom resultado. Sim. Para a gente concluir, queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu mestrado lá, porque... A gente estava aqui falando antes de começar a gravação a respeito da importância aí do teste genético, né? Que é amplamente pedido para a mama, mas para a próstata é subestimado. Né? Exato. A gente tem, talvez na maior parte das vezes, do desconhecimento, nós, urologistas, da disponibilidade do teste. Logicamente, ainda é um teste caro, mas a gente tem que levar em consideração esse teste e para quem indicar esse teste. Talvez o teste não é para todo mundo, não é para ser disseminado para qualquer paciente com câncer de próstata. Sim. Mas o paciente que é metastático, o paciente que tem um aspecto histopatológico diferenciado, um aspecto cribriforme, o paciente que tem histórico familiar e tem, às vezes, herança genética de outras doenças neoplásicas, então a gente já sabe que existe associação com mama, ovário e pâncreas. A gente tem que colocar tudo no mesmo combo. Né? E lembrar que o tratamento... Jovem também? Jovem também. Sim. Paciente jovem, então paciente que tem menos de 45 anos, ou menos de 55 anos, ele tem que fazer pesquisa genética também ao diagnóstico. Né? Então, é um exame que é fácil, não é barato, mas é fácil. Ou é saliva, ou uma coleta de sangue periférico, faz um painel que você vai investigar aí mais ou menos uns 40 genes, né? Então, você faz uma linhagem germinativa, né, para poder fazer estudo genético depois. Então, às vezes tem um avô, um primo, um tio, pai. Você tem que fazer investigação genética. Lógico que a maioria dos tumores, eles não têm essa relação. Dos tumores metastáticos, de 12% a 15% tem relação com alguma mutação genética. Dos tumores localmente avançados, esse número cai para em torno de 5% a 6%. Na verdade, assim, se a gente for por uma média de 10 a 15, é semelhante ao da mama. Exato. E a mama, sei lá, 40% a 60% dos casos faz o painel. E da próstata, 1% a 2%. A gente está muito longe. Isso aí, Então, talvez lá na frente a gente tenha um arsenal, inclusive terapêutico, do ponto de vista oncológico, sim, mais robusto. Sim, que fique registrado isso. Nós estamos falando de prevenção ou mesmo de diagnóstico. Nós não estamos falando de tratamento. O teste genético para algumas doenças, pulmão substancial. Teste genético para você indicar tratamento. Desculpa, eu tenho uma paciente, vi ela ontem, paciente metastática, 80 e poucos anos.
e fizemos o teste genético, obviamente deu uma mutação, nós indicamos tratamento com medicamento via oral para ela, Exato. que não é a quimioterapia convencional e que ela pode usar, o tumor regrediu todo, a gente estava falando ontem, do jeito que ela chegou, ela alvo, né? Já faz 7, 8 meses, ela tinha lesão disseminada. Ou seja, eu conversei isso muito com ela ontem. Eu falei, a senhora se beneficiou da tecnologia, muito bom, vamos continuar. Ela falou, eu tenho uma ótima qualidade de vida. Então, o teste genético nesse caso foi para indicar tratamento. Sim. Vamos chegar lá. Né? A gente vai chegar lá. Com certeza. E falando um pouquinho mais do mestrado, eu não posso deixar de citar a Claudineia. Cláudia. Que foi orientadora, foi nossa orientadora. Então, eu preciso chamar a Cláudia para vir para cá, fazer depois a professora Claudineia referência nossa lá na UFR, uma lutadora pela universidade lá. Ela não gosta muito que fique falando, mas eu dou todo o mérito a Cláudia. Ela é uma pessoa extremamente diferenciada. Depois do meu mestrado ano passado, eu me intensifiquei com outros negócios, acabei não conversando muito com a Claudineia, etc. Mas eu preciso chamar ela para cá para a gente conversar um pouco a respeito de genética. Ela é tão boa nisso, né? Ela se dedica tanto a isso. Ela é geneticista, cara. E ela agora está num grupo de doenças genéticas pediátricos que está dando super certo. Cara, que legal. Eu acho que ainda é do programa de mestrado, onde ela é orientadora lá. Tudo que ela faz pelo empenho. Então, Cláudia, tô rasgando cedo para você. Nossa. Você é ótima, não tem. Eu acho que como você se dedica, você tem conhecimento, você tem experiência, você se dedica em tudo que você faz, a coisa dá certo mesmo. Até como e agradecer, né? Chegamos aqui por causa dela, exatamente. Então, e do mestrado a gente, logicamente, não foi uma linhagem germinativa, né? A gente pegou fragmentos das biópsias de próstata e tentou buscar a expressão desses genes. A gente não pesquisou mutação, né? Ficaria muito caro para a gente dentro do nosso laboratório, lá dentro da UFR. A gente contou com o apoio lá do Marcos, lá do Laboratório Célula, que deu suporte para a gente também do ponto de vista histopatológico. Mas a gente pegou a expressão dos genes e tentou comparar se uma maior expressão estava relacionada a algum achado histopatológico mais agressivo. A gente teve uma limitação, porque o período de estudos pegou bem no tempo de coleta na pandemia, então a gente ficou com um N reduzido, mas a gente identificou que pacientes que tinham o tumor de próstata, mas num fragmento negativo, eles se expressavam muito mais BRCA1 e BRCA2. Então, pode ser que no futuro isso também entre dentro de um arsenal terapêutico. Lógico que a gente precisa ampliar isso, porque a gente não fez mutação, a gente fez expressão de gene, mas talvez no futuro isso seja um método a mais para diagnósticos, pensando que expressão é muito mais barato que mutação, pesquisar expressão. Então, às vezes, chega aquele paciente, tem cara de câncer de próstata, tem PSA elevado, tem ressonância suspeita, mas você fez a coleta, veio negativo. Essa coleta, esse fragmento, expressa mais ou expressa menos BRCA1 e BRCA2? Ele expressa mais. Vamos ficar de olho. Daqui 3 meses vamos ver de novo, daqui 6 meses vamos ver de novo. Ele expressa quase nada. Vamos voltar ao preventivo regular. Então, talvez no futuro o que deu de resultado foi isso aí. Então, talvez seja uma abertura de caminho para pacientes que não têm essa condição de pesquisar a mutação. Fico feliz de estar falando sobre isso, porque para mostrar para as pessoas que... mas nós estamos no interior do Mato Grosso, não tem produção científica? Tem. E eu tenho material e preciso, esse ano que vem eu preciso fazer isso, eu tenho material para escrever um livro. Provavelmente vou escrever. Sabe por quê? Porque o meu, como por ter sido de pele, eu fiz uma extensa pesquisa da migração aqui na região. No estado, né? Sim. Então, as 4 ondas migratórias eu citei ainda no meu trabalho. Na defesa foi uma coisa que a gente obviamente falou de passagem e tal, mas é interessante porque eu fiz sobre câncer de pele, queria falar sobre a influência de fenômeno migratório. E a estatística, a estatística nunca erra, né? A não ser que esteja acontecendo alguma coisa muito anormal, né?
Então, aqui no Mato Grosso, a gente teve, semelhante aos outros lugares do Brasil, mas nós tivemos migração de todos os cantos, em especial nos anos 70, Exato. para cá dos gaúchos, né? Mas a gente mesmo é migrante para Sim, cá, né? sim. Mas a gente continua tendo uma onda migratória para o Mato Grosso. Nós, por exemplo, eu já em casa, no seu também, não sei, mas os meus filhos já são rondonopolitanos. A minha filha é rondonopolitana. Então, a gente já tem a nossa linhagem aqui, mas a gente mesmo nasceu fora daqui. E isso vai gerar, provavelmente, vou escrever um livro nesse sentido, usando algumas pesquisas que eu fiz, para poder, e meu objetivo é divulgar, inclusive, em bibliotecas de faculdade de medicina, etc., para poder fazer com que essas informação do Mato Grosso chegue no restante do Brasil. Porque a gente, pele, por exemplo, eu achei uma referência só aqui. Tem muito pouco. Sim. Mas a gente continua lá produzindo. Então, Exato. Pessoas igual a Cláudia, o próprio Aristides, que estava lá, são pessoas que fazem muita diferença na região onde elas estão vivendo. Qual o benefício que ela trouxe para cá, o benefício que ela fez eles fizeram na nossa vida. Né? Nós fizemos nosso mestrado. Então, agradeço aí a vocês que são empenhados. Eles são guerreiros nisso, né? Na formação de não é na formação pessoas, só de novos médicos, né? De velhos médicos. Exatamente. Né? E no aprimoramento de velhos médicos. Exatamente isso. Falou tudo. Exato. É isso aí. Eduardo, eu te agradeço. Queria, se você achar que... Vou abrir um espaço para vocês, se achar que deve falar mais alguma coisa, senão fique à vontade, mas te agradeço profundamente ter vindo aqui. Uma conversa muito boa. Eu queria ter tido essa conversa que nós tivemos mesmo, porque nós falamos a exaustão sobre próstata e etc. E para encerrar, eu achava muito importante a gente falar a respeito dos outros tumores. Então, muito obrigado por isso. Eu que agradeço o convite. Muito bom trocar ideia com você aqui, falar de um jeito... despojado. Um pouco mais. Hoje nós falamos um pouco mais despojado. Mas sempre um bom papo. Eu agradeço o convite novamente. A gente está sempre à disposição da sua audiência lá na Urolaser. Muito bem. Tá? A gente está lá todos os dias precisando de aconselhamento, de dúvidas. A gente está lá para isso. Tá bom. Obrigado. Olha, muito obrigado mesmo. Pessoal, então o pessoal lá da Urolaser são referências aqui na nossa clínica. Agradeço mais uma vez. O Eduardo está aqui. Agora a gente entra em dezembro, então provavelmente o nosso próximo programa vai ser sobre pele, porque agora tem o dezembro laranja, né? E estava até falando que provavelmente é nessa época, porque é a época que o povo sai para a praia, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso agora em dezembro, a respeito dos cânceres de pele. E eu quero te agradecer para você que chegou até aqui conosco. E esse programa vai estar disponível na íntegra aí no nosso podcast no YouTube da Oncoprime e também nas nossas redes sociais, tanto da Oncocast, da Oncoprime, na minha pessoal e na do Eduardo também, né? Depois a gente deixa lá, Eduardo, no link, viu, Gabriel? As redes sociais lá da clínica e do Eduardo. Então, muito obrigado a todos e um bom final de semana.